Olá a todos e todas que nos acompanham. Eu tô sem câmera hoje, meu celular não carregou a tempo. Achei que estava carregando, não carregou, então por isso que eu tô escondidinho, tá, gente? Hoje a gente vai fazer uma discussão sobre prevenção e combate à violência. A gente vai contar aí com a presença da professora Daniela Falsi. Dani, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que vai trazer ricas contribuições aqui para a gente. Muito grato, né, por fazer parte da nossa equipe de docentes também. Dani, que é a nossa professora lá na pós-graduação em Serviço Social e Sócio Jurídico, vai dar o módulo de Forças Armadas ano que vem, né? Já está chegando aí, já, hein? Já. E aí, apresentando bem rapidamente a Daniela, né, nossa professora, depois ela fica à vontade para se apresentar. A Dani é assistente social, ela é graduada em Serviço Social pela UF, ela tem pós-graduação pela PUC do Rio de Janeiro em atendimento a criança e adolescente vítima de violência doméstica, tem experiência profissional na área da saúde, né, em UPA, em hospital, tem experiência no sócio jurídico, trabalhando no segundo juizado de violência contra a mulher, e atualmente ela está como profissional ali, como oficial da Marinha do Brasil. E ela tem um vasto currículo que se eu ficar apresentando aqui, a gente vai demorar aqui um bom tempo. Dani, vou deixar para você, fica à vontade para falar, né, mais 30, 40 minutos. Depois a gente vai abrir para um bloco de perguntas, aí você faz, né, as respostas das perguntas, e aí, por último, as suas considerações finais. Tudo bem, Dani? Fica à vontade aí. Tá ótimo. É a bola. Tá bom, gente. Boa noite a todas e a todos. Eu agradeço o convite, né, do professor João Rafael. Quando ele me fez esse convite, né, ele me perguntou o que que eu iria falar, né, e a gente estava conversando. Na verdade, né, isso surgiu, ele pedindo uma dica, né, para um amigo sobre violência doméstica, e aí eu falei o meu ponto de vista que eu venho trazer um pouquinho para vocês hoje. E aí eu falei assim, ó, no cronograma, enfim, no programa, não coloca especificamente o que eu quero falar, porque vai que eu, no caso, mudo, né? Se eu quero acrescentar as coisas. E aí, né, a discussão que eu venho trazer aqui para vocês hoje, ela veio da onde, né? Como o professor João me apresentou, né, eu fiz aí especialização na EPUC, né, e logo depois eu atuei durante 2 anos e meio, 3 anos, no que é juizado de violência doméstica de Campo Grande, né, que é a zona oeste do Rio de Janeiro. Então, naquele período, né, 2000 a gente está falando aí de 2010, né, foi quando eu tive essa experiência. Ainda não se falava muito, por exemplo, em grupo reflexivo, né? Eu lembro que nesse período, quem tinha uma grande experiência era a Terra dos Homens. E aí, junto com a equipe técnica, né, que a equipe técnica é composta de assistentes sociais e psicólogos, nós fizemos, né, a nossa própria, como que eu posso falar, o nosso próprio fluxo de trabalho. Por que eu estou falando nosso próprio fluxo? Bom, eu vou falar da minha experiência, né? Então, estou fazendo um recorte para que vocês de 2010 a 2013. Aí vocês podem falar, nossa, mas já passou 7 anos. Né? Eu, né, até mesmo esses dias eu fui ver na internet sobre grupo reflexivo, eu não vi falando muito sobre. Então, eu estou trazendo um recorte para que vocês e que eu não vi tantos avanços. E se eu estiver equivocado, vocês estão aí para me corrigir e não tenho problema nenhum enquanto a isso, ok? Então vamos lá. Como que a gente pensava como equipe técnica, né? Primeiro, né, sobre a questão de
culpabilização, né, punição do homem. Entenda, e aí eu tenho que ir falando bem claro para vocês, né, para não ficar algo mal entendido. Eu não estou dizendo que, né, aquela pessoa, né, que comete um ato de violência, ela não tem que ser punida, né? O que eu estou querendo dizer é que a gente também tem que inserir as mulheres na questão da prevenção. Então, com esse entendimento, nós fazíamos o grupo reflexivo de homens e o minto, eu me corrijo, grupo reflexivo de supostos autores do fato e o grupo reflexivo de mulheres. Bom, por que a gente fazia isso, né? E aí é o que a gente vai estar falando um pouquinho sobre hoje. Quando a gente fala de prevenção de que é violência, a gente fala sobre ciclo que é violência, né? A gente sabe que é uma questão, né, estrutural, e a gente sabe, né, sobre que esses são valores, né, presentes na nossa sociedade. O patriarcado, o poder, a questão, né, de naturalizar a violência à mulher, sobre a submissão, né, e são alguns fatores. Então, o que a gente enxergava é que é, que a violência, sendo um ciclo, sendo uma questão estrutural, e hoje o João e a Maria estão juntos, né? De repente, João é violento, mas se ele separa da Maria, a culpada não era a Maria. João é violento, seja com a Maria, Fátima, Josefa, enfim, com quem for. Então, a gente fazia um trabalho, né, com esse, né, esse homem, vou dizer assim, ou suposto autor do fato, vamos dizer assim, pensando que com qualquer pessoa com que ele esteja, com que se ele se relacione, ele vai ter uma percepção de violência, uma percepção de conflito diferenciada, né? Então vamos lá, o que a gente trazia nesses grupos? Mas antes de tudo, né, como que se dava esses grupos? Bom, primeiro a gente recebia os processos, e aí poderia ser que nos processos eles já vinham solicitando, né, que fosse feito a entrevista social, né, com essas partes. Então a gente, né, fazia, e se a gente identificasse que tinha que caminhar para o grupo, né, ou outro encaminhamento, né, nós fazíamos. Muito importante dizer que a gente tinha, né, isso eu não posso reclamar. Claro que não foi da noite para o dia, claro que não foi uma tarefa muito fácil. A gente tinha um apoio dos juízes, né? Isso eu posso dizer que quando eu estive lá no juizado, nós tivemos 3 juízes. E para eles também, eles caem, vou dizer, entre aspas, de paraquedas na questão da violência doméstica. Não é uma área que eles dominam, né? Então, a gente sempre que chegava um novo juiz, a gente se reunia com ele, né? E colocava todo o trabalho da equipe técnica e o quanto que a gente queria ser chamada, né? Em alguns casos, e que a equipe técnica fosse ouvida. Então, isso eu não tenho que reclamar, sempre fomos ouvidas e a gente sempre conseguiu uma ótima parceria. Então, voltando aí, a gente tinha a questão, né, de quando vinha esse processo, a gente fazia o encaminhamento, e aí poderia ser por um grupo. Ou uma outra, né, forma de entrada nesse grupo reflexivo pelas audiências de retratação. O que seria isso? Bom, que a mulher ela fez a queixa, no caso a denúncia, enfim, fez o boletim, isso virou um processo,
Então, ali ela estava perante o que é juiz para dizer se ela continuava ou não esse processo. Bom, a gente entendia que não tinha que ser um processo, no caso mecânico, né? A gente antes fazia um grupo com elas, né? E aí o grupo pré-audiência, em que a gente falava um pouquinho sobre a presença delas ali, o porquê que elas, né, estavam perante o juiz e o que elas poderiam fazer ou não, né? E quais os encaminhamentos que nós da equipe técnica poderíamos fazer. Às vezes, dali, a gente fazia alguns encaminhamentos para o suposto autor do fato, e diante dali daquela roda de conversa rápida, porque não demorava muito, era de 15 a 20 minutos, a gente aí identificava, né, que algumas, no caso, que é mulheres vítimas, elas, no caso, que deveriam fazer parte do grupo. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre esse grupo de mulheres, né? Esse grupo reflexivo de vítimas barra, né, no caso, mulheres. Uma pergunta que elas faziam é: mas quem sofreu a violência fui eu. Por que eu tenho que fazer parte desse grupo? Então a gente explicava que esse grupo ele não era obrigatório, ele continua não sendo obrigatório, tá? Porém, a gente entendia que a gente tinha que trabalhar sobre essa questão de violência, até porque muitas, né, dessas mulheres, dessas vítimas, elas continuavam com o seu suposto autor do fato. Então, assim, a gente precisava trabalhar isso, porque num ciclo de violência, há respingos também a quem convive, né, nessa unidade doméstica, vamos dizer assim. Então, os filhos também eram envolvidos e estavam nesse ciclo. Então, a gente começava a fazer o trabalho, né, com essas mulheres, visando a questão também dos filhos, a questão do empoderamento, a questão do entender por que ela estava ali, entender o que era um relacionamento saudável, um relacionamento abusivo, um relacionamento agressivo, assim como explicar o que é a violência, o que é permitido, o que não é, né? E a gente trabalhava muito a questão da autoestima. Nesse momento, quando a gente fala de fazer um trabalho com essas vítimas, a gente tem que entender o que é o seguinte, né? Essa mulher, ela estava em um momento vivendo em silêncio, ela então, vou colocar entre aspas, toma a coragem e a iniciativa, né, de fazer a denúncia, a denúncia, e depois tem que ter um trabalho de fortalecimento. O que eu coloco de muito importante é porque, às vezes, quando a gente trabalha no sócio jurídico, a gente, algumas profissionais, enfim, elas só, né, focam naquela questão de resolver o que tem ali, né, como se o parecer social dela fosse aquela questão de libertadora, e o que fosse feito ali iria como um piscar de olhos, no caso, modificar aquela realidade. E nós sabemos que não é assim, bem que queríamos que fosse, mas não é. Esse momento que ela chega ali para gente no que é juizado, ela já está muito, vamos dizer assim, enfraquecida, ela está muito machucada, né, não no sentido corporal, né, mas todos, né, no sentido, no caso psíquico. E a outra questão também de grande reclamação dessas mulheres é sobre o lapso temporal, e é um problema que nós enfrentamos ainda, né? O lapso temporal que eu digo às vezes elas fizeram essa denúncia há 2 anos atrás, né? Acharam que o judiciário não estava nem aí para o caso dela e, de repente, é chamado. E, às vezes, muitas das falas delas
muito da fala dela mas já passou tanto tempo, porque é importante, ele já está ótimo, né. E aí a gente fala: "Mas está ótimo, a questão da violência, vocês conseguem hoje estabelecer uma conversa no caso do diálogo, não há conflito", né. Então essas questões a gente levanta e na maioria das vezes a gente vê que, de repente, a agressão física ela não ocorre mais, mas os outros tipos de violência eles são ainda presentes, tá? Outra coisa, gente, é a questão de de mensurar qual é a violência, qual mais importante, qual grau. Não existe isso, né? Cada mulher ela sofre de uma forma, né? A gente até usava no nosso grupo uma história que ela é real, né? O homem, ele era casado, né? Ele era casado com a sua companheira e ele não agredia ela. Mas todos os dias ele escrevia uma carta, falando alguma palavra, né, que mexesse com a estima dela. Isso foi durante, né, um tempo, até que provocou, né, o suicídio dela, né. Então, se a gente for ver, ela todos os dias sofria uma violência, psicológica, né, não deixou marcas, né, mas ela sofria violência. Então é muito importante quando eu coloco nesse ponto, é que a gente tem que ver que, ter violência, não tem a que é pior e que a que é melhor. É violência aí no caso ponto. Todas elas estão que ser tratadas e cada uma, né, tem que ter o seu olhar especial. Bom, então o que que a gente trabalhava? A gente trabalhava a autoestima, a gente fazia um, viés, religioso. O viés religioso, porque a gente via que era muito presente, né, a questão de: "Ah, eu não vou me separar dele por uma questão religiosa, né, o que que os meus irmãos vão pensar", ou uma questão tradicional daquela família, daqueles valores que na minha família ninguém se separou, se ficaram juntos é para ter sempre, né. Então, claro que a gente não tem como mudar um valor, né, religioso daquela pessoa, né, até porque a gente entende que é um valor de anos e a gente está fazendo um trabalho de 4 a 5 dias, né, que é uma vez por semana. Então, mas a gente começava a debater sobre essa questão religiosa, até onde ela afeta, nas nossas decisões, né. Isso, claro, cada, no caso mulher, tem seu livre arbítrio, mas colocando, essa importância de estar se olhando para essa questão religiosa. A outra coisa que a gente trabalhava também é sobre a questão, sexual, né. Muitas mulheres, elas não se tocavam, elas não se conheciam, né, e a gente colocava isso, né, a gente está falando e a gente falava sobre no caso, violência sexual, né, que é muito presente em vários, relacionamentos, né, casamentos, enfim, e que a mulher entende que já que ele é o marido escolhido, enfim, né, ele tem direito sobre o corpo dela. Então a gente começava a conversar sobre isso. Então era um trabalho de empoderamento. A outra questão, a gente falava sobre os filhos, né, a gente começava a falar como é ruim esse clima de violência e os filhos presenciarem toda essa situação. Sobre essa questão de violência, a gente via muito a questão, a submissão econômica presente, tá? E aí eu não tenho como dizer qual a porcentagem, mas eu posso dizer que em alguns dos casos a gente via que, já que esse homem ele era o provedor da casa, então ele podia tudo. Então, inclusive, tinha questões
de filhos, né, dessas mulheres que faziam o grupo, que algumas, inclusive, relatavam, né, que o companheiro abusava das filhas. A gente via também a presença que, de repente, ele era o padrasto e ele batia nessas é, crianças. Então a gente falava sobre essa submissão, né, e a gente sabe que a submissão financeira não adianta a gente falar assim: "Ah, você não pode ser assim, né, aí você tem que romper isso", mas romper como? Se a gente tem que, né, favorecer o emprego ali para ela também. Então a gente tinha parcerias, isso foi muito interessante no nosso trabalho. A gente tinha parcerias com uma ONG que fazia uma capacitação para o mercado de trabalho, né, que fazia vários cursos, e aí não era só aqueles cursos de cozinheiro, crochê, no caso, manicure, tinha uma infinidade de cursos, né, e era um estilo Senac, né, mas era voltado para o trabalho, era de forma, no caso, gratuita, a gente tinha essa parceria, né? E a gente tinha um trabalho muito legal com a rede de saúde. Então, a gente encaminhava essas mulheres e filhos também para a rede de saúde, para o acompanhamento psicológico. Além disso, como até preconiza a lei, a gente pode ver, né, a Lei Maria da Penha, sobre no caso, mulheres que são vítimas de a violência doméstica, sobre a possibilidade das crianças, né, estarem sendo transferidas para escolas próximas, né, da onde ela foi, no caso, morar, né. Mas aí, na verdade, tem duas situações. A gente via crianças que não tinham conseguido nem a inserção da creche, né, por falta de vagas, que é o que ocorre. E a outra situação, né, são essas mulheres que eram vítimas de violência doméstica e que se mudavam e precisavam transferir seus filhos. Então, em ambas esses casos, a gente conseguia ter parceria, né, com a CRE, e a gente conseguia essas transferências. Bom, então, o que eu quis dizer para vocês, que primeiro é o grupo reflexivo de mulheres, né, barra vítimas, é um trabalho que a gente pensava na prevenção, né, a gente trabalhava mais ou menos 4 a 5 encontros com elas, trabalhando a questão do que é violência, as formas dessa violência, a gente explicava para elas, a gente dizia também sobre a rede de apoio existente, então a gente pegava trechos da lei que estavam ali e colocava, né, dava para elas um guia de todo o mapeamento, né, das instituições presentes que é a Zona Oeste, que elas podiam, a qualquer momento, acionar. Além de dizer o quê, né? Ah, não é porque hoje você está. Esse, a gente falava que todo o processo tem começo, meio e fim. Então, não é porque naquele momento, né, o processo dela estava sendo arquivado e que nenhum momento ela não poderia fazer outra denúncia, né? Então, a gente sempre colocava essa situação. E a gente sempre colocava também o que é seguinte: olha, primeira coisa, faz a sua denúncia, e no outro dia, dependendo do horário que ela faça, vem aqui no outro horário de atendimento e procura a nossa defensoria. Porque dependendo do caso, porque tanto que a grande reclamação é sobre o lapso temporal, a gente colocava assim: então você faz isso, faz o boletim de
ocorrência, porque isso tem que ser feito, e logo depois você vem aqui que é a defensoria, que a gente vai te atender e vamos estar vendo esse caso e vamos estar fazendo, né, a entrevista social barra o parecer social. Bom, agora, outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o grupo reflexivo, que em muitos lugares a gente vê como grupo reflexivo de homens, né? Na verdade, eu prefiro estar utilizando o grupo reflexivo de supostos autores do fato, ou de autores do fato, enfim, né? Por que eu prefiro dessa forma? Porque a gente vai estar vendo a presença de, por exemplo, de relações homoafetivas, que nesse grupo de homens pode ter algumas mulheres, né, fazendo parte desse grupo. Então, assim, o nome já não é inclusivo, né? Então, por isso que eu coloco para vocês que a forma que eu vejo mais adequada seria essa. Bom, em relação a isso, eu fiz parte da equipe que fez a padronização do grupo de homens. Desculpa. Porque na verdade, nesse documento, ele entra como grupo de homens, tá? Ele é um documento que saiu na revista, se eu não estiver enganada, Direito e Saúde, da que emerge, tá? Inclusive, eu dei 2 artigos para o professor João Rafael, ele vai estar enviando para vocês verem um pouquinho, né? Eu acredito, né? E aí vocês me corrigem, que no caso o TJ, Emerge, enfim, não fez outro documento sobre o grupo reflexivos de autores do fato, mas que nesse documento ele vem como grupo de homens, tá? Então, ali, nesse documento, né, nesse artigo, enfim, vocês vão ver que tem os nossos... como que fala? As nossas fichas, né, que quando termina esse grupo, a gente entrega para esses homens, e homens barra mulheres, né, dependendo, a questão é ser autor do fato, e a gente consegue ter um parâmetro se esse grupo que foi realizado, ele fez alguma mudança, né, na visão de violência doméstica, de a questão do uso do poder, né, dentro de uma relação ou não. É uma coisa que a gente trabalha muito na questão do grupo reflexivo, né, de autores do fato, é o que é seguinte: a forma de lidar com conflito. Isso é muito importante, partindo do momento que a grande maioria que está naquele grupo acha que os conflitos, quando não são de acordo com o que, né, eles acreditam, acham que o uso da força e da violência, né, física é uma forma de prevalecer a sua opinião. Né? Então a gente coloca que não, isso na verdade ele não, o uso da força, né, ele não faz com que se resolvam conflitos. E aí um exemplo muito usado, né, eu falo assim, vem cá, com seu chefe, quando você tem um conflito com ele, porque na verdade a gente sabe que numa relação de trabalho tem dias que a gente discorda, né, da nossa chefia, né, as coisas não são bem do jeito que a gente quer que sejam feitas, né? E aí, você usa também essa força, você usa palavras ásperas e agressivas também. Então, isso é um dos pontos que a gente trabalha, e é que eu falo que é o ponto sensível, porque todas as respostas no caso, unânime, em dizer que não, com o meu chefe eu não faria, eu não trataria dessa forma, né? E aí eu falei, então você conta 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes para poder lidar com seu chefe ou com alguém de fora, mas em compensação, na sua casa, com a sua companheira e com seus filhos, você não tem essa mesma paciência. Então a gente tem que exercê-la, ela, em casa também.
É, bom, e aí, hoje, o que eu vim, no caso mesmo, tá trabalhando com vocês, é o grupo reflexivo como uma estratégia de prevenção. Hoje, né, a gente vendo no artigo 22 da Lei Maria da Penha, nós vemos, né, já como obrigatoriedade, vamos dizer assim, a inserção desses homens, né, nesses grupos. Eu estou falando para vocês de um recorte que era de 2010, né, que a gente, na verdade, já encaminhava, porque acreditava, né, na potência desses grupos, né. A gente entendia que, não adianta somente a gente trabalhar naquele sentido de culpabilizar o homem, né. Como eu disse, não é que ele não tenha feito, né, um ato e que deve ser, penalizado por isso. Não, só estou dizendo que a violência é uma questão estrutural e que a gente tem que trabalhar esse núcleo familiar. Quando eu digo núcleo familiar, é porque não era, né? E aí vocês que já atuaram, já viram alguma coisa sobre o assunto, não é só casais que estão ali presentes, existem familiares, como mãe, filho, sobrinha, tio, irmãos, né, tem essa presença também. Então, essa é a importância, porque um núcleo familiar, querendo ou não, eles vão se encontrar em reuniões familiares, de repente se deparam em alguma situação, né, e até mesmo a forma, os valores de como, essa família ela construiu, né, essa questão de relacionamento, né. O que a gente verifica também é a questão do relacionamento abusivo, né, e de como que a mulher, em algumas instâncias, como elas têm o medo de dizer não, né, dizer não por questão do corpo, dizer não por medo, dizer não por ser agredida, dizer não por, de repente, seus filhos sofrerem algum tipo de retaliação, enfim. Então, já estou vendo que eu dei 32 minutos. Hoje eu vim aqui, né, sensibilizar vocês, né, isso aí é uma estratégia que eu utilizava no caso TJ. Isso não quer dizer que não pode ser aplicado em qualquer lugar, né, claro, né, é sempre importante ter a reunião com essa equipe técnica, fechar quais os temas serão usados, né. Eu usava, tem um filme que é emblemático, que eu acredito que todo mundo que já discutiu em algum, momento violência doméstica já tenha utilizado, é aquele filme, documentário, desculpa, Acorda Raimundo, né, e as várias músicas também que a gente, eh, trabalha, né. Um exemplo, né, que a gente usava: "Se de dia a gente briga, de noite a gente se ama", né. E aí a gente trazia essa questão, né, que a música já dizia: "Ah, que tem? A gente briga, mas depois a gente se ama, ele me bate, mas ele me ama", e a gente colocava, né, trabalhava essas, músicas e mostrava o que podia estar por trás dessas, músicas, né. A autoestima, a gente, via a presença de várias mulheres ali, como que eu posso dizer, que cotidianamente, né, sofrendo violência, é é psicológica. Então a gente fazia uma atividade de espelho, né, que era pegar uma caixa de papelão, uma caixa de sapato, botava um espelho ali e a gente fazia uma, no caso dinâmica que, ninguém
podia falar, né, qual a figura que estava sendo vista e que tinha que falar um pouco dessa pessoa. Então, a gente trabalhava as potencialidades de cada mulher. É, era um processo muito interessante. E como eu falei para vocês, a gente tem, né, a questão do rompimento do silêncio, a gente tem aquele momento que faz a denúncia, e nesse momento dos grupos reflexivos, eles são de quê? É de o fortalecimento. Uma coisa muito importante que nós, profissionais, assistentes sociais ou outras categorias profissionais que estejam vendo que a gente tem que cuidar de duas coisas que são muito importantes. A mulher que sofre violência doméstica, seja ela qual for, ela pode, né, desenvolver, vamos dizer assim, né, não sei se estou usando a palavra certa, né, mas é, questões pós-traumáticas, né? Acho que um psicólogo seria melhor para estar falando sobre esse assunto, mas é um fato. Então, não posso deixar de mencionar sobre isso, né? E coisas que, às vezes, ela não tendo um tratamento psicológico, ela consegue entender sobre isso, né? Eu mesma, né? Eu só consegui entender um pouco certas situações, né, depois que eu fiz a pós e eu comecei a ver. Por exemplo, e aí, né, vamos lá, né, a gente conversa aí, a gente, né, também conta por que que eu decidi então fazer, né, violência doméstica, né, fazer aquela pós lá em 2007, 2008, 2009. Bom, na verdade, eu na infância, né, a minha mãe ela sofria violência doméstica, né? E naquela época não tinha lei Maria da Penha, era EGCRIM. Então, assim, eu pequena, minha mãe não tinha com quem me deixar, então várias vezes, né, eu via aquela situação, né, das pessoas falarem: "Ah, dá uma cesta básica só, resolve isso", né? E a minha mãe ali toda machucada, e aí, como se fosse uma cesta básica, fosse resolver essa questão, né? E aí não foram uma, não foram duas, foram algumas vezes. E é verdade, né? E aí ocorreu a separação, enfim. E aí, depois, né, de anos e eu estudando e tal, e aí eu comecei a identificar que nela tinha algumas questões pós-traumáticas, né? Como, por exemplo, na minha casa, né, na casa da minha avó, né, onde eu morei por um tempo, ela no momento quis tirar as portas. E eu não entendia por que que ela queria tirar as portas. E aí depois eu fui entender, e aí estudando, e claro, que essa questão de toda a violência sofrida, ela tinha, né, aquela sensação de estar, no caso, presa, de não conseguir sair, porque uma das questões da violência, né, uma das formas de que ela sofria violência era ficar trancada em algum momento, né? Então, assim, o que que eu venho trazer para vocês, né? A gente está numa instituição X, seja ela assistência, seja ela num abrigo, seja ela na unidade de saúde, seja ela no TJ. A prevenção ela é de suma importância. Porém, quando você se depara com um caso de violência doméstica, essa mulher ela traz uma bagagem. Não foi da noite pro dia. O que está ali presente na sua frente, né, é um fato isolado. Ah, Daniela, mas ela falou para mim, eu entendo que foi um caso de 5, 6 anos de violência doméstica. Só que assim, a gente está escutando uma história, né? A gente não sabe o quanto foi doloroso esse percurso para ela. Então, assim, esse fortalecimento dela e das nossas redes e um encaminhamento eficaz, ela é de suma importância, porque eu sou assistente social e a maioria de vocês também. A gente não tem a competência técnica de estar vendo o que de fato pode estar, vamos dizer ali, escondido. Até mesmo se ela passar pela equipe técnica barra no caso psicólogo, em uma
em entrevista, um dia de entrevista, isso não vai ser capaz de identificar o que aconteceu nesse longo de 6 anos. Por exemplo, estou colocando no caso tempo aqui, né? Então ela precisa ser encaminhada, precisa ser acompanhada, precisa ser fortalecida e explicar o porquê que é importante não só ela estar fazendo esse tratamento psicológico, e sim os seus filhos que estão envolvidos, que eles presenciaram toda essa cena. Bom, mais ou menos eu quis falar, né, sobre a sensibilização, falei sobre os grupos reflexivos. Eu acho que, né, eu quis botar uma ideia para, no caso, vocês. A outra coisa que eu acho muito importante também sobre a questão da prevenção da violência doméstica é o nosso cuidado com a questão da revitimização que é dessa mulher, né? Às vezes ela passou, aí vamos entender, ela quis romper com aquela situação, foi até a delegacia, contou o que houve. Aí, às vezes ela foi encaminhada para a unidade de saúde, ela contou o que foi que houve. Aí, dependendo da situação que foi dada, ela foi fazer o corpo delito. Aí tá bom. Aí depois encaminharam ela pra gente. Só nessa brincadeira que eu tô contando pra vocês, ela passou por 4 espaços diferentes e vai ter que contar a mesma coisa. Olha como é ruim. Bom, vamos dizer que todos aqui morem no Rio de Janeiro, se não morem, né, de repente, algum, no caso, momento, passou por alguma situação de um furto, de um assalto, de uma situação que tenha sido ruim. Você imagina, todo dia você tem que falar sobre o mesmo assunto, um assunto ruim que te traz ideias ruins. Imagina essa mulher de novo ter contando tudo, porque eu, profissional, eu tenho que escutar o que ela está falando, né? Então a gente toma esse cuidado, de repente, da gente, antes de fazer a entrevista social com essa mulher, buscar o caminho por onde ela já passou e se tem algum relato dela já ali. Por quê? A gente não vai deixar de estar sabendo o que foi que aconteceu, a gente vai estar sabendo via outro profissional, né? Porque um estudo foi feito, uma entrevista foi feita, enfim. E aí a gente evita que ela passe por mais uma vez um momento constrangedor e lembrar de tal cena, né? Então, assim, gente, eu, né, nesses 42 minutos, me deram 30, 40, já ia explodir um pouquinho. Vim trazer para vocês a minha experiência, né, no que é juizado, focando os grupos, sobre a questão de prevenção. Eu não sei se vocês já trabalham ou já ouviram falar de alguns lugares que trabalham com o grupo reflexivo de mulheres. Depois, né, o professor João Rafael vai estar mandando para vocês os meus 2 artigos, uma na revista da PUC e uma na revista no caso, que emerge, né, que vai estar padronizando como é feito esse grupo reflexivo. Nesse documento está de homens, mas leiam como autor do fato. E também tem um texto meu na Rede Unidas, né? E aí eu posso dar o link para vocês, que ele fala sobre o grupo reflexivo, sobre uma questão de prevenção. Bom, aí agora a gente vai deixar aberto para as perguntas e eu espero, né, ter ajudado vocês, né? Hoje o meu dia aqui foi mais para trazer uma questão reflexiva, né, trazendo mesmo uma sensibilização para a nossa prática profissional. João? Oi, Dani. Obrigado pelas contribuições, bastante ricas. Tem aqui alguns comentários, né? Ainda não tem nenhuma pergunta, a galera tá fazendo, né? Sempre tem aquela diferença de tempo também. Acho bastante rico, assim, né? A sua contribuição, tem bastante elogios, inclusive, dizendo que foi uma fala muito esclarecedora, né? Acho que a gente precisa, né, desse momento de escutar um pouco
aquelas pessoas que tiveram experiência e que discutem isso, né? Acho que esse elo ele é fundamental no serviço social, ele é rico, né? Traz para a gente um nível de abstração que vai, né, ao mais abstrato e ao mais concreto também, né? Ou seja, não fica só ali no campo do ideal, Uhum. volta, né? E é isso que é o serviço social, né? A gente é uma profissão com uma dimensão interventiva, né? Então é fundamental. Dani, eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando aqui, também dando um pouco de tempo para o pessoal que nos acompanha formular, né? Uhum. Tem uma discussão em torno da nomenclatura ou do conceito, né, de como que a gente vai trabalhar, né? Aí, lembrando aqui da... Como que é o nome dela? Agora deu branco no nome da autora, gente. Babado. Desculpa. Mas ela vai dizer que tem, né, 4 formas mais comuns, mais convencionais de tratar, né? Uma é a violência contra a mulher, a outra é a violência, né, intrafamiliar, a outra é a violência doméstica e a outra é a violência de gênero. Uhum. E aí ela vai apontando, né, prós e contras para cada conceituação dessa, enfim. E eu queria saber se você poderia trazer para a gente um pouco dessa discussão, enfim, trabalhar um pouco ela, né, tentar ver como que isso aparece ou não, enfim. E aí aqui tem já algumas perguntas, né? Você prefere fazer bloco ou ir respondendo? Pode fazer por blocos, não tem problema não. Então, então assim, vou já usar falar essa aí, porque de repente eu posso esquecer, porque a idade vai chegando. Vamos lá. Sobre qual o termo melhor, né, para falar sobre, no caso, violência que no caso doméstica. Se a gente for ver, né, pegar a lei lá Maria da Penha, a gente vai estar vendo o seguinte: primeiro, é uma violência intrafamiliar, né? Ela não deixa também de ser uma violência doméstica. É porque é complicado quando a gente chega. Assim, eu juro para você que eu não peguei um autor, né, chamando de querido, para poder referenciar qual o termo seria melhor para falar sobre violência doméstica, né? Então, assim, de repente eu não vou conseguir ser certeira nessa resposta que você tem. Porém, eu vou fazer as minhas análises, tá? Bom, é indiscutível quando a gente fala de violência Lei Maria da Penha e violência doméstica, olhando por esse olhar, ela há uma violência de gênero, né? Além disso, a gente vê uma questão de poder, né? Então a gente vê a questão do gênero e do poder, né? Sempre vai ter uma brincadeira, um mais forte do que o outro, né? E aí por isso que a gente coloca essa ideia de submissão. Então, eu não consigo te dizer qual o termo que seria melhor sobre violência de gênero, seria violência doméstica, que é familiar, porque na verdade, todas elas estão interligadas. Pode ser alguém que tenha adotado, né, que esteja presenciando a gente, que veja a gente depois e pode me corrigir, que tenha pegado um autor cativo e desenvolveu em cima disso uma tese, né, um olhar mais ampliado. Eu, Daniela, nesse momento, né, utilizo, né, a violência doméstica, tá? Com a questão violência de gênero é o que perpassa, né? É um dos eixos. E se a gente for pensar essa violência, ela é feita, né? Como eu estava falando, dentro de casa, né? Ou fora de casa com pessoas com vínculos consanguíneos ou não. Então, assim, eu não consigo adotar um desses termos para chamar de meu ou achar eles mais um deles mais adequados para tal. De repente, alguém aqui que esteja escutando a gente tenha uma tese mais desenvolvida. E você, João, tem alguma tese
desenvolvida sobre isso? Você acha que algum termo seria melhor a ser usado? O que você acha sobre isso? Jogou a bola. Não, eu respondi, mas é porque eu só consigo falar com você ou ler o que as pessoas podem dizer para mim. Ah, não, não, não. Eu tô aprendendo, Dani, tô aprendendo junto com você aqui. É porque, na verdade, É porque assim, o que a autora fala, né, é exatamente nessa linha mesmo, né, de como que esses conceitos ele vai, né, ora identificando o objeto, ora identificando o sujeito, ora anulando o sujeito, né, ora representando onde que está ocorrendo, qual é o espaço delimitado que isso está sendo efetivado. Enfim, então ela vai dizendo exatamente isso que você falou, só que em outras palavras, né? Enfim. E aí ela vai dizer que ela defende, a autora lá defende o. Eu tenho que lembrar o nome dela. Eu vou procurar aqui, eu lembro. E posso depois te passar e passar para o pessoal. Vai defender violência de gênero, mas ela mesma na defesa dela já mostra que é um termo, é uma escolha polêmica e que traz consigo também algumas implicações, enfim. Então não é nada consensual, não. Era mais entender mesmo. A grande polêmica que eu vejo quando, né, a gente fala de violência contra a mulher, enfim, é a questão da culpabilização que é punição a esse homem, né? E aí o que eu trago aí é porque se a gente for com esse olhar para fazer o grupo reflexivo, né, de autores, né, do fato, a gente não vai conseguir tirar proveito e fazer o que a gente quer, é uma medida preventiva, né? A gente tomar cuidado na nossa fala, e aí eu estou dizendo isso porque a gente, né, na sua maioria, o serviço social, ele é composto por, no caso, mulheres, né? Então vai ser muito comum você ver numa equipe técnica a prevalência feminina, né? E aí a gente vê aquele momento, eu tô com raiva, como esse cara foi fazer isso? E a gente já chega com aquele ódio no coração, né? E aí é só para a gente tomar cuidado e ter um olhar sensível, porque a gente pode também ser como profissional, né? Tá trazendo uma fala um pouco violenta, né? Então, como que a gente quer mudar essa situação, esse cenário, esse panorama, né? A gente usando da violência, dizendo que você é o errado, tem que culpar por tudo isso, né? E às vezes até o próprio homem tem a sua fala e que ele coloca, né? Com outras palavras, porque às vezes ele não entende o que está acontecendo, ele fala: eu vivo num ciclo de violência. E aí eu vou vivendo como tem, porque na verdade ele acha, porque passaram para ele, o valor dele é que essa é a forma saudável e essa é a forma melhor de se relacionar. Né? Não estou dizendo, ele é um santo, coitado, um tadinho, entenda, não é por esse olhar. É só entender que a gente vive numa sociedade que a gente não vê mulheres machistas, né? A nossa grande ideia é que essas mulheres, né, algumas pudessem ter olhar no caso diferente de certas situações. Então nós assistentes sociais, quando a gente está de frente de um grupo de pessoas que perpetraram por algum motivo, no caso a violência, a gente tem um poder imenso de fazer mudanças, né? E aí é tudo como que a gente vai estar fazendo isso, né? A gente vai querer o quê? Entrar na parte da sensibilização e colocando eles sempre como culpados e algozes, ou também ele como responsabilizar eles por esses processos e ver formas, né, de fazer no caso diferente. Daniela, você quer dizer que esse grupo reflexivo ele é capaz de fazer mudanças do dia para a noite? Não é. Às vezes eu estou falando de uma pessoa, né? Eu vou dar um exemplo, de 35 anos, 40 anos, e quem sou eu em 5 grupos chegar e estar fazendo no caso, mudança significativa tem dias. O que eu quero dizer é que a gente tendo um olhar sensível nos nossos grupos,
a gente vai estar com certeza plantando uma que é sementinha. E é isso, reflexão, a gente. Quando de repente a gente tem uma opinião X, a gente não tem que ler, a gente não tem que ver reportagens, a gente tem que, no caso, debater com outras pessoas, para a gente tentar pensar, refletir, fazer essas mudanças. Porque o nosso usuário ele tem que ser um indivíduo diferente disso. É isso que eu chamo de atenção, né? A gente, às vezes, como assistente social, em alguns, né, até mesmo como a violência doméstica, a gente às vezes acha que o trabalho, quando não é da forma que a gente quer, ele é um trabalho improdutivo, né? E não é, né? No caso de violência, no caso doméstica, eu digo que é um trabalho muito árduo, né? Quantas vezes que às vezes eu já atendi uma mulher X, isso é assim, eu vou dizer um caso que aconteceu. Eu atendi a mulher no grupo reflexivo, ela fez os 5 encontros, o marido dela fez 5 encontros. Ok, tranquilo. Lembrando que esses encontros não eram juntos, eram dias e horários diferentes. E aí passou um certo tempo, que eu não sei precisar qual foi, ela chegou lá porque estava sendo vítima de violência doméstica. Ela estava sendo agredida e tinha um filho deficiente. Então, tá, nós conversamos, então, pelo juiz, né? Ela recebeu como medida ir para o abrigo. Então, o que eu fiz? Para a gente conseguir buscar o filho dela, que era deficiente, e as coisas dela, eu fui junto com a escolta policial para buscar as coisas dela, e então a van do abrigo tá levando ela. E no momento que a gente estava pegando todas as coisas e tal, e já levando o filho dela para essa van, nós nos deparamos com a presença da chegada, na verdade, desse marido dela. E nesse momento ela desistiu de ir para o abrigo, ela falou que não queria, né? E aí, claro que eu vou dizer para vocês que nesse primeiro momento eu pensei assim, caraca, eu não acredito, esse era o momento certo dela fazer a mudança de vida dela, né? Não sofrer mais agressão seria um passo importante. Eu errei como profissional, aonde foi que eu errei? E aí, depois de um certo tempo, a gente começa, né, a ficar triste consigo mesma. E eu comecei a pensar e falei assim: não, eu não fiz nada de errado, né? Quantas vezes que eu já pensei em fazer alguma coisa e, no caso, desistir, né? Amigos falaram que tal coisa que era melhor, eu falei: não, eu quero fazer tal coisa, né? E aí eles também não chegaram para mim e falaram que, nossa, eu errei, por quê? Então, por que a gente quer que o nosso usuário siga a cartilha? Porque a gente tem, né, a melhor conduta a ser feita, né? Então, é o cuidado. E aí foi muito legal, estou botando entre aspas, que depois de um tempo, não sei precisar, se foi um mês, alguma coisa, ela retornou. Só que ela retornou muito mais empoderada, muito mais certeira, e dizendo, não, eu quero ir para um abrigo, é isso que eu quero, eu pensei, refleti, e eu falei, então vamos fazer isso. Claro que rolou aquele medo, meu Deus, será que agora é real? Será que vai dar certo? Né? Por que a gente vê, né, o indivíduo sofrendo, vê a mulher sofrendo, né, e a gente quer fazer alguma coisa, né, para que esse ciclo se rompa. E dessa vez, daí demorou aí, sei lá, uns 5 meses para então, né, ela ir para o abrigo e conseguiu se separar, divorciar, enfim, desse companheiro. Mas é isso. Vamos lá, quais as outras perguntas? Eu acho que eu consegui te responder. Claro, claro. Tem bastante elogios, Dani, para você, né? Já comentei isso. E aí tem, né, aqui algumas observações, né, alguns comentários, né? Tem um da Miri aqui, vou colocar o comentário dela. Outro exemplo Eu de violência queria. psicológica é o fato dele dizer para a mulher que ela não é capaz de exercer tal função ou que já está velha para arranjar emprego.
Isso acontece muito, Miriam, é real, né? Isso, na verdade, é uma das maneiras de violência psicológica mais utilizada, né? É aquele homem chegar, a mulher de repente bota uma roupa, ele diz: Ah, você não acha que está muito velha para estar usando isso, não? Né? Às vezes a mulher está acompanhando, porque hoje a gente tem a possibilidade de internet, televisão, recursos, e de repente a mulher com ideias empreendedoras, vamos dizer assim, ele fala: Ah, fala sério, tu não sabe nem fazer tal coisa, você agora quer fazer isso aí, né? E aí, na verdade, é isso, já que ele é o provedor, no caso, Bambambam, bam, bam, ela vai se achando impotente, né? Impossibilitada para fazer qualquer outra atividade e acaba se anulando para isso. Isso, na verdade, é muito comum, tá? É uma das cartadas, né, daquelas pessoas, dos homens, né? Enfim, né? Porque a sua maioria é homem, então a gente não pode esquecer mais dos supostos autor do fato, é a questão da que é dominação e do uso de poder. E aí, junto com isso também, tá a violência pa- é, patrimonial, né? Quando essa mulher, no caso, de repente, faz de repente uma coxinha para vender, ela no caso, manicure ou faz um serviço artesanal, e esse homem chega e destrói tudo dela, né? E às vezes culpabiliza, fala que fez isso porque estava alcoolizado, né? E aí, na verdade, é isso. Ele não contribui financeiramente para que ela faça isso, ela com os seus recursos consegue tocar o seu negócio, mas ele, né, que quer ter sempre o poder e o homem dominador, né, o macho alfa, o poderoso, então ele acaba querendo mostrar para ela que ela assim será de eterno dependente dele. Mas isso é real mesmo. Leilane, sobre o que você botou aí, sobre as mulheres, elas demoram no caso, é, é, denunciar. Mas é tão complicado, né? Porque elas, quando denunciam, a gente tem que ver que não é uma qualquer pessoa, né? Não é, por exemplo, eu não te conheço, brincando, né? Então, se você me agride aqui, a gente não tem um vínculo de carinho, de troca, de amizade, né? Para mim é muito fácil no caso delegacia e falar de você. A gente não tem um carinho, não tem afeto. Agora imagina o quanto é complicado uma pessoa, porque aí não estou dizendo que isso é só uma questão de mulher, tá? Uma pessoa, né? Tá tendo um vínculo é, afetivo, ter trocado sonhos, contribuições, ter trago para a sua casa, para a sua família, e acredita que aquela pessoa é de uma forma. Imagina você acordar da noite para o dia, brincando que isso não é, né, da noite para o dia, já vai mostrando, é o que eu brinco, ele vai mostrando o sinal, no caso do laranja, até que chega no sinal vermelho, né? Então é muito complicado isso, você denunciar, até porque a própria família ou amigos, né? Agora a gente está evoluindo um pouquinho mais para isso, mas não completamente. Até os próprios familiares e amigos ficam, nossa, mas você vai fazer denúncia do seu marido, do seu namorado, do seu tio, né? Porque a gente tem a questão familiar, né? Então, tem várias pessoas aqui no ouvidinho impulsionando para que isso não ocorra. Vai lá, Rafael. Tem mais pergunta aqui, Dani. Tem da Tatiana Santos, ela está lá na plataforma Even 3, eu copiei aqui para gente. Ó, na prática, os grupos reflexivos conseguem trazer um resultado positivo para o indivíduo? Você já abordou isso, né? De certa forma. Olha, Tatiana, eu acredito, é o que eu digo, você nunca vai conseguir ver os resultados, né,
quando acontece o fim desse grupo reflexivo? É uma sementinha, né? E para eu te dizer isso com propriedade, eu deveria ter feito um acompanhamento daqui, tipo, 2 anos, no caso, verificar a situação dessas pessoas, como ela que está, né? Como está o caso da mulher e como está o caso, né, da vítima e do suposto autor do fato. Autor do fato, porque na verdade, quando chega na parte judiciária, já tem quem é vítima e quem é autor do fato, né? Então é isso. A gente tem que ver que o nosso trabalho é árduo, por isso que ele tem que ser feito desde no caso prevenção. Não tenho como te dizer em que números. Olha, tivemos 1.500 atendimentos, 250 casos de sucesso, 50 de insucessos. Né? Agora, a partir do momento que a gente traz uma nova concepção, um novo olhar, né? Com certeza a gente já está fazendo no caso, mudança na vida dessa pessoa, né? Dessas pessoas, porque a gente está envolvendo também famílias e crianças aí nesse sentido. Então, alguma coisa é feita, alguma coisa é mudada, mas infelizmente não é gajato. O que mais? Tem mais aqui. Tem da Ágata. A Ah, Ágata, né, ela traz aqui que respeita e admira sua fala e traz a pergunta: há algum caso sobre violência contra a mulher que tenha sido perpetrado por outra mulher dentro de um relacionamento afetivo? tem. Eu já peguei casos assim. Não é assim, eu tô falando para vocês de um recorte que era de 2010 a 2013, né. Então, de repente, alguém que está mais, como que eu posso dizer, mais atual nessa área, pode dizer que tem casos mais expressivos, né. Eu acredito que dos grupos que eu tenha feito, eu acho que eu tenho atendido umas 5 mulheres, né, que tinham relações homoafetivas, né, e que fizeram o grupo. E olha que durante 3 anos a gente fazia muitos grupos, né, era toda semana mais ou menos, era, não sei nem contar quantas, era mais ou menos 50 pessoas por no caso, semana, né, e a gente está fazendo aí uma contagem de praticamente 3 anos, então haja pessoas. Ainda fazendo esse comparativo, é um número pequeno, né? Mas existente sim. Inclusive, eu já fiz atendimento de, por exemplo, mãe e filho. Tá? Já fiz casos de tio com sobrinha, irmão com irmã, é, é, no caso, já vi no caso com genro e no caso nora, tá? Então, é só para a gente entender, para não chegar e pensar que é só casais que fazem isso. E outra coisa, a gente esquecer que a gente que eu brincava, né? As mulheres, em sua maioria, né? As mulheres vítimas de violência doméstica, elas chegavam para mim e falavam assim: me diz, agora que está fazendo esse grupo, a gente vai ser feliz e não vai ter problema nenhum, né? Aí eu falei: olha, se esse grupo fosse capaz de fazer isso, olha, eu já tinha esse grupo para mim, porque eu ia trazer aqui com quem eu tiver, meu companheiro, meu que é namorado, vou colocar ele aqui para não ter problema. Entenda, eu não estou dizendo que eu vivi ou vivo alguma relação de violência, mas eu só estou falando que não é entrando nesse portal desse grupo que vai sair um príncipe encantado, gentleman, né? Aquele que é capaz de mudar e ter uma vida feliz, estilo ao Disney. O que eu colocava? Você está participando do grupo e ele também. Vocês dois vão agora ter uma nova missão: é reconstruir todos esses valores que vocês aprenderam aqui, né? E aí, na que é verdade, não é. E aí tem outra coisa que eu colocava. É,
o judiciário, ele não está aqui para ele está aqui para poder penalizar se ocorrer alguma é, no caso situação, porém, ele não está aqui para ser aquela pessoa intimidadora e que por si só vai trazer, no caso, mudanças. Algumas, em suas falas, achavam que quando elas denunciavam, né, que era 100% de certeza que não ia ocorrer mais nenhum fato, porque o juiz chamou a atenção, né, do outro indivíduo, do que é autor do fato. Então, só tomar cuidado com isso, gente. Queria muito que quando a gente fizesse um grupo reflexivo, quando uma denúncia fosse feita, e que por si só as coisas melhorassem, que por si só que a violência, a questão do patriarcado, do poder, ele caísse porque terra e aquela sementinha que eu plantei, né, ela fosse semeada e por um momento transformasse aquela atividade. Só que a gente sabe que as coisas não são bem assim, tá? Mais alguma coisa? Tem sim, Dani. Calma aí. Aqui, ó, da Clenilce. Clenilce pergunta: você acha que se fosse trabalhado na educação, os problemas de violência diminuiriam? Na educação, que sentido? Educação familiar ou educação ensino? Eu acredito que seja educação e ensino, né? Então, eu acho que isso deveria ser feito na educação e ensino, sim, tá? Inclusive, são duas coisas que eu acho importante para serem faladas. Falar sobre violência, o que é violência, né? Até mesmo como no caso de disciplina, e a questão de sexualidade, mas o que eu digo, não sei se estou usando a palavra certa, é conhecimento do corpo, tá? Eu vejo que essa questão ela está muito interligada, né? A propriedade do corpo, né? O outro, muitas das vezes, não é o outro, muitas das vezes sendo homem, não, você é minha esposa, você tem que permitir isso, tem que ser aquilo, né? E a mulher acha, não, eu não vou dizer não porque ele é meu marido. A minha mãe disse isso, minha avó disse isso, né? O homem, já que está pagando todas as contas, tem que ser assim, né? Muitas das vezes que a mulher ela não se conhece, não se toca, não se vê, e aí, esse é um dos motivos que ela, muitas das vezes, ela tem uma abertura aí para violência sexual, né? Não é porque a gente é casado, a gente tem no caso, relação, eu também tenho que dizer não e você tem que me respeitar. Então, nesse sentido, eu acho que a violência sexual, né, na questão do corpo, né, que aí seria a questão até da reprodução, enfim, e sobre que é violências, né? Eu acho que isso tem que ser tratado sim na educação, né? No, enfim, não sei te dizer qual o momento mais o propício, talvez no ensino médio, né? Como uma grade, como é, oficinas, que isso não seria nenhum o problema entrar como oficinas. Como eu falei, eu acho que a gente tem que apostar na prevenção. É isso que a gente tem que fazer. Fazer, no caso, mudança, né, desses nossos valores. Né? A gente está fazendo uma avaliação, de repente o João Rafael vai poder contribuir aí. A gente é um país latino, né? Então a presença daquele homem ávido, forte, com um poderio, né? Ela é muito, muito presente, né? Então, assim, por mais que eu tente desconstruir agora, quando esse indivíduo já é adulto, se de repente lá
no ensino médio, que ele é adolescente, ele ter valores e começar já a refletir sobre o assunto, eu acho que traz mudanças para essa sociedade, sim. E, gente, a outra coisa é dentro das nossas casas, né? Acho que isso tem que ser debatido também com os nossos filhos, com nossos irmãos, marido, companheiro, pai, o que for, mesmo que seja um trabalho muito difícil, mas de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né? Valeu, o Cris, ó, firmei com o Cris, Dani. Valeu, Dani. Dani, se você me permite, queria Ah, complementar a sua fala. Eu pode vou colocar complementar. aqui que a gente precisa combater aquele discurso reacionário, né, de que falar de gênero e sexualidade é ideologia de gênero. E isso vem crescendo muito no Brasil, assim, né? E Uhum, coincidentemente, o crescimento desse discurso de ideologia de gênero, ele tem combinado como, por exemplo, o crescimento de violência sexual contra crianças e adolescentes e uhum. também no crescimento, né, exponencial em torno de 700% de de infecções sexualmente transmissíveis, né, nos adolescentes. 700%. Então, assim, quando a gente, né, se recusa a fazer esse debate, né, e aqui ninguém está falando que a gente vai ensinar sexo para criança, não. Né? Acho que a Dani tentou até ter cuidado ali, né, saber a sexualidade, conhecimento do corpo, né? Porque é exatamente isso que a gente tem: preocupação em como abordar com determinados sujeitos, porque as crianças elas são sujeitos, né? Para que elas também não confundam com outras questões. E não é ensinamento de sexo, a gente está falando sobre corpo, sobre onde pode e onde não pode tocar e como que esse toque pode ser também, né? E compreendendo, a Dani falou isso no comecinho da fala dela, né, de que essa sociedade ela é patriarcal, né? Ela tem uma divisão sexual do trabalho. Então, todo esse processo, né, de violência contra a mulher, violência de gênero, né, assim como as violências também contra crianças e adolescentes, eles têm um objetivo, né? Dani falou isso também, né? É a manutenção de uma estrutura de poder. E aí essa estrutura de poder, né, que faz com que a gente veja aonde que são os principais cargos ocupados por homens, onde são os principais cargos ocupados por mulheres. Tudo isso, né, vai estar ali sendo reproduzido de uma maneira particular, né, escondido porque a pessoa supostamente bebeu a mais e aí agrediu, ou porque não pode vestir uma roupa. Né? Essas são as maneiras singulares como que algo estrutural se expressa no nosso cotidiano, né? Dentro desse complexo que é a violência, né, contra a mulher, enfim. E aí, gente, lembrando que quando a gente fala, né, de violência de gênero, a gente também vai falar de violência contra a população LGBT, que também tem aí a mesma base, né, esse machismo, esse patriarcado. Né? Então, quero agradecer muito a Dani, né, pedir desculpa por esse complemento aqui na fala dela, Não, mas então, eu vou te complementar, né, aí, ó, sobre eu gosto isso. disso. Né? É Vai. porque o que acontece, eu tive uma experiência maravilhosa, e se vocês puderem ver na internet, eu fiz, né, estágio na época no Adolescentro, né? Ele, na verdade, foi um projeto que ele começou na Maré, e na época eu fiz o estágio, né, no Adolescentro Paulo Freire, que fica na Rocinha, né? Eu fiz aquele estágio. Um que é da acadêmico bolsista, né? Que é da prefeitura, enfim. E aí o que que acontece? E a gente trabalhava com os jovens e trabalhava com essa parte de sexualidade, vamos dizer assim. Então é isso, a gente não me ensinava a fazer sexo, e sim a gente explicava sobre os limites do corpo, né? E aí, como a gente conversava muito individualmente com cada um deles, e aí tem 2 casos que me chamaram a atenção, 2 homens, né, adolescentes, né, e que os 2 contaram, né, que eles vinham da no caso, comunidade, e que eles foram obrigados, quando tinham 11, 12 anos, a ter relação, sexual, né, com, mulheres. Um teve que
ter relação sexual com a sua, no caso, prima, porque o pai induziu, e o outro foi induzido pela empregada doméstica, vamos dizer, né, com a senhora que trabalhava na casa dele. E aí o que eu digo, né? Isso, se a gente for pensar, é o valor, Daniela, isso é o valor daquela sociedade, ali, daquela cultura, daquele gueto, enfim, como você quiser dizer. Só que aí a gente conversando com eles e vendo como isso refletiu na vida deles, isso não refletiu de uma forma positiva. Né? E aí eu não sei dizer para vocês, porque eu não sou psicóloga, né, se isso começou a refletir eles porque a gente já estava executando um trabalho com eles, né, ou se isso já era uma indagação deles e é que ali eles encontraram o espaço de falar. E aí eles começaram a falar que isso, né, trouxe problemas para eles na hora de relacionar, né, porque eles já não sabiam o que era o sexo, o que ele queria, o que de repente estava sendo induzido porque os pais, os homens da família induziram a ele fazer isso, e os questionamentos, o que era ter uma relação, né, saudável, o que era se relacionar sexualmente falando, né? Então, por exemplo, vou fazer uma brincadeira, era aquele, no caso, pegador, mas que contava que não sabia nem o que estava fazendo, né? Foi o reflexo dessa agação. E o outro já era mais, do caso, que é tímido e falava, eu não consigo me relacionar, eu fui imposto a estar fazendo isso, e é uma coisa que afeta a minha pessoa. Então, quando a gente tratava de sexualidade com eles, eu estou falando de adolescentes, foi aí que eles começaram a questionar o que eles queriam, o que eles não queriam, o que eles queriam acompanhar, o que era violência, aí vem aquela questão que eu acho importante sobre a questão de que a violência sexual, né? E aí quando a gente fala que tem reflexo no caso violência contra a mulher, que o homem todas as vezes ele coloca a culpa na mulher porque ela não usa métodos contraceptivos, ou se ela utiliza camisinha e ela decide utilizar porque de repente não quer usar DIU, não quer tomar no caso pílula, a primeira coisa que é levantada, né, e aí isso é um discurso presente, quem estiver aqui assistindo, a gente pode fazer essa aqui a troca, é que ela está tendo relação com outra pessoa, né? Então, como o difícil do uso do preservativo, e se a mulher não quiser, né, usar DIU ou não quiser usar, no caso, pílula, por ter várias consequências, né, hormonais no corpo no caso mulher, e ela tem que se submeter muitas das vezes em não usar a camisinha, podendo pegar alguma doença, né, venérea, vamos dizer assim, ou mesmo de engravidar. Então, por isso que eu acho, né, isso que você falou, João, essas duas coisas andam muito juntas. Tratar sobre violências, porque não é só uma, e tratar sobre sexualidade. Valeu, Dani. Tem uma pergunta aqui que eu vou responder rapidamente, Dani, que é da Bárbara Parra. Ela pergunta onde podemos acessar informações dos cursos. Bárbara, você pode ir lá na minha página no Instagram, tá bom? Que lá tem as informações e pode me chamar lá também. Vou colocar aqui minha página, @profissional de luta, tá? Então você pode ir lá que a gente conversa um pouco sobre os cursos que estão disponíveis, tá? E tem os cursos do NESO também. Então, vou passar aqui para vocês, vou deixar correndo aqui embaixo, ó, siga no Instagram as páginas organizadoras do webinar, Profissional de Luta, NESO Prime e a Inove Saber, né? Vocês também terão acesso a uma gama de possibilidades de cursos, tá bom? Então, podem ir lá na minha página que eu vou estar respondendo essas questões. E a Elzimar, ela fez uma pergunta, nossa última pergunta, Dani, tá bom? Para se estender muito. Sobre medidas protetivas de urgência, né? Ela fala, qual a sua opinião quanto aos procedimentos de retratação dos autos e revogação das medidas protetivas de urgências?
Elzimar, o que que acontece, né? Essa pergunta para né, eu te responder isso, como que eu posso dizer? É, é complexo. Por quê? Deixa eu te falar. É, que a Daniela, né, e a minha equipe técnica, né, minha, porque na verdade a gente fazia parte, né, não é minha de eu ter o poder, a gente sempre via a audiência de retratação, o importante fazer um grupo antes, conversar com essas mulheres. Claro que eu sei que 20 minutos é muito rápido para a gente, né, chegar e não é uma, duas mulheres, é às vezes 15, 20, então, assim, é um tempo, no caso, corrido, mas é uma forma que a gente viu de estar mais presente e ser sensível com aquela realidade e demanda trazida. Hoje eu não sei como que é feito em todos os ajuizados. Então você falar para mim o que que eu acho sobre isso é complexo. Por quê? Se nos outros locais a equipe técnica não tem essa sensibilidade, de certa forma, a assistente social ou a psicóloga vai perguntar se querem continuar ou não, elas vão simplesmente dizer sim ou não. Muitas das vezes vão estar revoltadas por estar ali, vão falar assim: demorou 1, 2 anos para eu ser chamada, fala sério, o que é que eu tô, o que eu estou fazendo aqui? Então, no caso verdade, não teve mudança, no caso nenhuma, só seguiu um protocolo judiciário, né, o protocolo de estar fazendo a retratação. Então, eu acho importante ter esse grupo antes, né, conversar e ver, fazer encaminhamentos e apontamentos, independente se a pessoa continuar com esse processo ou não. Porque, por exemplo, como que eu fazia? Mesmo que a mulher ela fale que queira arquivar esse processo, e eu leio o processo, porque antes eu lia todos os processos também, né? A gente da equipe lia antes. Se a gente entendia que não era uma coisa pontual, aí depende de cada caso, que ali deveria ser feito um grupo, independente se fosse de homem ou que é de mulheres, a gente falava com o juiz, o caso seria arquivado somente depois que elas passassem, ou ele passasse, vamos assim dizendo, por esse grupo. Então, tudo depende do olhar sensível desses profissionais. Sobre a questão da revogação das medidas de urgência. Aí a gente precisa, mais uma vez, debater sobre isso, sobre o olhar desse profissional que tiver ali. Né? Por quê? Essa revogação, na verdade, ela vem a partir do caso, momento que a equipe técnica chega e faz o seu estudo, né, entrevista social, faz o parecer e diz para o juiz dessa necessidade dessa revogação. O que a gente tem que em mente, que eu já falei um caso pouquinho, todo processo tem começo, meio e fim. Não adianta a gente ficar revogando esse processo por uma questão de punir esse homem, porque essa não é a medida mais adequada, né? Então, assim, a revogação ela tem que ser feita se ainda a vítima avaliar que, assim, se ela trouxer dados para você que ainda está correndo algum tipo de risco. Supondo, se essa pessoa, né, se essa mulher, ela diz que já não tem mais contato com o suposto autor do fato, não encontra mais, ele não liga, não fala. Então, para que eu vou revogar para poder continuar, para penalizar esse homem? Mas se ele já participou, de repente, do grupo, já foi encaminhado para Alcoólicos Anônimos, NA, enfim, independente do que ele precisa ser encaminhado. Então acabou, né? A gente entende que não tem ali vinculação mais, no caso nenhuma, não está oferecendo risco nenhum. Então, sobre a revogação, tudo depende desse caso. Eu acho que deve ser feito sim,
se em algum momento for avaliado algum risco para essa mulher, se está tendo descumprimento judicial. Só que é isso. Ah, Daniela, mas ele está assim quietinho, porque isso acontece. Ah, Daniela, ele está assim quietinho, porque ele está fazendo um grupo reflexivo. Quando acabar, sei não. Aí eu falo, então, se acabar e ele continuar ou fizer alguma outra ação, você tem como fazer um novo processo. Não tem explicação manter esse processo aberto só porque ele em algum momento cometeu um ato e aí eu vou deixar esse processo aberto. Porque lembrando, gente, o que é o seguinte, quando esse homem, né, esse suposto autor do fato, ele comete, né, ele sofre essa, no caso, denúncia, vamos dizer assim, é, ele, na verdade, eu fico brincando, fica com a ficha suja. Então, se ele, de repente, estiver num processo, fazendo um processo seletivo, isso vai acusar ali, né, no caso, a ficha dele. E aí, não estou falando que, tadinho, não pode fazer isso com ele, não é isso. Mas se ali não está tendo nenhum indício, que está tendo ainda algum caso de que é violência, por que você vai no caso, no caso, punir dessa forma? E pode ser, né, que os dois, o casal, enfim, juntos, eles não dão certo, porque eles, né, juntos estabelecem um ciclo de violência, não dá certo aquela relação. E o relacionamento não é saudável. A forma que ambos se relacionam não é de forma saudável. E aí essa talvez não seja a resposta que a mulher, ela, né, ela queira ouvir, ela quer que de repente a gente esteja ali numa situação de salvar um casamento. E a gente coloca, se a gente assim, se a gente dá a força para você para continuar nesse casamento, continuar nesse processo, nada vai acontecer. Inclusive, você ainda vai ficar numa situação de vulnerabilidade. Então seria, não sei se eu consegui te responder sobre o que você queria, mas eu não consigo ver uma resposta certeira para você. Eu acho que tem muito a ver com a questão que o profissional ele está na ponta, ele depende muito também de cada caso, tá? Um exemplo, quando envolve caso no caso militares, pessoas que têm armas em casa, né? Nesse caso, a revogação de medida de o não uso de armas, por exemplo, dependendo do caso, ela é, no caso, válida. Né? Mas é isso, em algum momento todo o processo tem seu fim, né? E aí pode ser que seja estabelecido por tanto tempo e depois ele volte a ter a arma dele. Infelizmente, a gente não tem uma certeza que nunca mais vai ocorrer ali o ciclo de, no caso, violência. O que a gente tem que acionar é o empoderamento e colocar para que a mulher, quando acontece o alerta laranja, quando acontece o alerta que é vermelho. O que ela não pode permitir é que essa violência ocorra e ela não está sozinha. A gente está ali, seja onde o órgão, a instituição que a gente trabalhe, e a gente tem que mostrar esse leque, né, de instituições que a gente pode acionar. Porque muitas das vezes o que falta para essas mulheres é um apoio familiar, apoio, uma própria rede social. Então, seria basicamente isso. 8h12, as pessoas vão querer me matar, porque eu tô falando muito. Isso porque eu falei que é 30 minutinhos, eu falo, acabo, rápido. O pessoal tá parabenizando bastante aqui, Dani. Parabéns. Obrigada, gente. Aí tem Espero mais lá ter na plataforma contribuído para também. vocês aí. Obrigado. Tem bastantes comentários aqui, Dani. Deixa eu te falar. Fale. Muito, muito obrigado pelas suas contribuições. Eu acho que foi
bastante esclarecedora, né? Acho que quem participou hoje, que conseguiu ficar até o final, ou quem vai rever ou assistir depois, vai ter aí um rico debate para acessar que você trouxe para a gente. Enfim. Passar para você novamente fazer suas considerações finais e a gente encerra logo depois da sua fala, né? E eu queria, né, vocês estão percebendo aí que eu deixei passando por bastante tempo, né, debaixo foi que infelizmente a nossa convidada para a palestra sobre o Ministério Público, ela não poderá participar por motivos pessoais, tá bom? Então, a atividade que a gente teria, né, sobre a atuação de assistentes sociais no Ministério Público, infelizmente foi cancelada, tá? Mas a princípio, amanhã as duas atividades elas estão confirmadas. Eu mandei um e-mail para todo mundo, né, explicando tudo mais, enfim. Então, tá lá no e-mail de vocês. E é isso, Dani. Fica à vontade aí para fazer suas considerações finais e a gente encerrando por aqui. Bom, eu quero te agradecer pelo convite, né, do João Rafael. A gente está aí para se o fortalecer, né, e está trazendo debates ricos para os nossos alunos. Quero agradecer vocês que assistiram, né, me assistiram hoje, né. Eu espero ter alcançado aí a expectativa de vocês, né, e ter contribuído um pouquinho mais, né, para ativar, brincando assim, a sensibilidade de vocês sobre no caso violência doméstica, né? E aí o João Rafael já deu aí o meu Instagram, que é do Essa Faonça, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em qualquer momento, um help, no caso texto, pedir uma ajuda. E o João Rafael pedi para ele também mandar para vocês os dois artigos, né? Que é a padronização do grupo, o grupo reflexivo, que ele foi lançado na Emerge, e o outro é o meu artigo com a Camila Brandão, né? Que é professora também no caso NESO, que a gente lançou na revista da PUC. Fora isso, boa noite para todas e todas. Agradeço o convite, a presença de vocês, né? E é isso. Um grande beijo e até mais. Obrigado, Dani. Para todo mundo que nos acompanhou até aqui, boa noite. Amanhã a gente tem mais. Descansem, bebam água, muita água, porque é importante, tá, gente? Que a gente esquece, tá? E não tomem conta da vida dos outros, que também é importante, que a gente exagera nisso. E,